Está começando o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, vamos falar sobre o que eu preciso para ser um desenvolvedor, né? Contar um pouquinho das nossas experiências pessoais para entrar no mundo do desenvolvimento de software. A gente acredita que sejam habilidades importantes, desmitificar algumas coisas, né? Já vou ir dando um pouco minha opinião. Talvez seja um mito, que é algo muito difícil, muito complicado, então vamos falar um pouquinho disso. Meu nome é Chagas, estou aqui junto também do Luiz. Senta aí, Luiz. Tudo bom? O Chagas ele fez uma introdução muito boa, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Vamos falar muito da figura do programador. A gente aqui também tá o André Maia. E aí, gente, beleza? Vou contribuir aqui na segunda participação nesse podcast. E aí também temos aqui agora a Fernandinha. Também estou aí para discutir um pouquinho aí do que precisa para ser um desenvolvedor, né? E estamos aqui também com a Paula. Pessoal, eu sou a Paula e aí já vamos começar a abordar esse assunto. Muito bem, né? Então, eu diria, o velho deitado, primeiras coisas primeiro. Acho que seria legal a gente já, antes, né, de falar sobre o que é um bom desenvolvedor, o que não é, contar um pouquinho das nossas experiências pessoais, né? Como que a gente acabou entrando nesse mundo do desenvolvimento, que muitos gostam, alguns não gostam tanto. Então, deixar aberto aí para vocês poderem contar como que foi que esse início, né, principalmente do início da carreira profissional, trabalhando diretamente com código. Vou contar meu caso então, né? Então, eu fiz faculdade, a minha graduação foi em engenharia de controle e automação, né? E quando eu entrei, né, eu entrei pensando em programar robozinho, fazer uns braços mecânicos que fazem negócio, fazer automatização de tudo e tal. E aí, assim, no meio da faculdade, eu fui vendo que isso aí era um mercado que é bem difícil de aparecer vaga, assim, não é uma coisa que é normal de aparecer. E aí eu fui começando a ver o que eu gostava, né, do curso, eu achava o curso bem legal, né, o que eu gostava mais ali, né. E aí eu acabei gostando bastante de programação ao longo aí da minha jornada na graduação e peguei o estágio, né, e o estágio na DTI mesmo, né, e lá eu comecei realmente assim meio que do zero, né, eu tinha programado na faculdade em C++, o que eu tinha feito lá era muito longe de fato da prática, né, que a gente vai pegando linguagens que na época que eu usava mais lá no estágio foi C# e Java, né, e no início foi bem desafiador, porque eu tinha aí pouco know-how aí das duas linguagens que eu estava mexendo, mas, no final das contas, acho que foi bem legal, porque eu debrucei ali, eu fazia um estágio que era de 6 horas, né, acabou que eu trabalhava umas 12 para compensar. Então, no final das contas, ali no meu início foi bem hard work mesmo, e até eu pegar um pouco do jeito, e aí comecei a gostar bastante. A partir do momento que eu comecei a pegar e consegui fazer uns refactorings, consegui fazer algumas coisas mais legais, assim, de programação, e aí eu fui apaixonando aí pela profissão. Acho que é um pouquinho aí resumido da minha história. E você, Fernandinha, como é que foi seu início nesse mundo? Até parecido com o do André, eu, né, desde cedo, eu sempre gostei da área de exatas, né, eu gostava muito de matemática, e aí eu resolvi entrar na engenharia de controle e automação, basicamente assim, porque eu queria alguma engenharia, não sabia exatamente qual era, mas fui em umas mostras de profissões e tudo mais, e gostei da controle e automação também. E entrei por causa disso, pelo mesmo motivo do André, né? De querer, nossa, vou automatizar as coisas, né? Vou fazer robô e tudo mais. Mas no meio do curso, eu comecei a pegar umas optativas, né? E também com aquelas matérias básicas, né? O ciclo básico de programação, eu comecei a ver que esse talvez fosse o que eu mais gostasse no curso. Então, eu fui cada vez pegando mais optativo e mais matérias relacionadas. E aí comecei a trabalhar na faculdade, num laboratório da própria universidade com programação. E em seguida, surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio na DTI. Então, eu fui para esse estágio também achando que eu conhecia alguma coisa, mas cheguei lá e realmente, assim, eu aprendi um milhão de coisas, né? Coisas que eu não tinha visto ainda na faculdade.
e com certeza, né, boas práticas que a gente às vezes não aprende tanto na universidade. E fui indo para essa área mesmo, né? Fui gostando também cada vez mais. Adoro, né, esses desafios de lógica, de algoritmos. Então, eu fui vendo que aquilo era mesmo o meu caminho. Então, foi por aí hoje, né? Depois de bastante tempo aí de formada, eu vejo que a escolha foi bem acertada, assim. Eu gosto bastante, né, desse mundo da programação. Acho que aí um exemplo legal desses dois são duas pessoas que inicialmente não estavam na área do desenvolvimento, né? E depois chavearam para ela, assim. Hoje em dia a gente vê isso acontecendo até com frequência. Tem outras áreas que não são tão próximas, né? Que querendo ou não, engenharia tem uma proximidade ali com o desenvolvimento. Mas a gente vê muita gente pensando, nossa, sei lá, estudei direito, eu consigo chavear para a área de programação, né? Acho que isso até é um tema legal de a gente falar mais à frente. Mas vamos prosseguindo então. E você, Paula, como que foi o seu início aí na carreira de desenvolvimento? Então, eu sou técnica em informática, então eu fiz técnico, eu entrei querendo fazer aplicativo e site, né? Mas uma das coisas que eu percebia é que, aliás, eu achava que eu aprendia muita coisa, mas eu não conseguia juntar esse conhecimento para fazer uma coisa visível, para conseguir montar um aplicativo. Então, já no meu último ano do curso técnico, eu entrei numa iniciação científica, em que a gente foi fazer um aplicativo educacional, e foi o primeiro momento em que eu tive contato realmente com a programação de sistema, né? Não uma coisa muito abstrata de fazer programa lógico, fazer trabalho. E eu acho que é uma preocupação um pouco geral, assim. A gente vê muita coisa na faculdade, a gente vê muitas coisas nos cursos, mas a gente fica com medo de não saber juntar aquilo tudo. Foi onde eu realmente aprendi como programar, como fazer as coisas na prática. E aí, quando eu entrei no estágio também na DTI, eu já tinha esse background, eu já conseguia fazer alguma coisa, mas foi quando eu realmente aprendi como aplicar todo esse conhecimento que eu tinha, mas que não estava relacionado. E o que eu vejo é que é uma evolução constante, assim. Quando eu entrei, eu aprendi muita coisa, mas eu continuo aprendendo, e eu acho que na nossa área a gente começa aprendendo muito, mas à medida que a gente vai desenvolvendo mais, estudando mais e tendo mais experiência profissional, isso continua acontecendo. A gente continua aprendendo o tempo todo. Bom demais. Acho que eu vou até te pular aí, Luiz, fazer um gancho, porque assim como a Paula também comecei depois do técnico, né? Eu fiz técnico em informática também, mas na minha época era técnico em informática industrial, e aí eu fui ludibriada aí por um professor que talvez a Paula conheça, Fabrício Vivas. Ele fez eletrônica digital parecer uma coisa muito legal, e internamente eu fui convencido que eu queria trabalhar com engenharia elétrica, mas pensando na parte de controle e de arquitetura de computadores. Mas eu estava me enganando, eu sempre gostei muito mesmo, foi de desenvolvimento de software, então eu fiz engenharia elétrica com ênfase em computação, mas sempre pensando aí em software, mas desde o técnico eu já estava trabalhando, né? Então, assim, falando sobre a questão do mercado de trabalho, acho que uma coisa interessante de se falar é que, por exemplo, o conhecimento que eu aprendi no curso técnico, ele já foi a base suficiente para fazer grande parte do meu trabalho na época, né, como desenvolvedor. Obviamente, você, quando começa a trabalhar em uma empresa, fazer estágio, você aprende uma série de outras coisas que você não vê mesmo no mundo acadêmico, mas o curso superior ele foi mais um complemento assim, específico para algumas partes, talvez para a parte de inteligência artificial, etc. Mas se for pensar assim, no dia a dia do desenvolvimento, desde a época do técnico, né, o dia a dia ali ele já estava contemplado, né? Então acho uma coisa já legal de reforçar sobre essa formação formal, sem querer ser redundante, né? Mas essa questão de formação acadêmica, muitas vezes
você consegue já estar trabalhando ali com uma formação sem ser um curso superior inteiro e etc, né? Mas aí depois eu entrei com engenharia elétrica com ênfase em computação, continuei trabalhando, tentando conciliar as duas coisas. Estamos aí desde então. Beleza, Luiz. Para finalizar então esse nosso bloco. Eu queria ser jornalista, né? E aí eu achava que o caminho correto para ser jornalista era ter meu próprio blog. E eu percebi quando eu fui mexer em blog que tinha muito de HTML e essas coisas. E assim, eu decidi que eu ia entrar num curso técnico a saber fazer esse tipo de coisa para poder ser um jornalista. Porque quando eu vi, eu estava gostando e eu percebi que eu não sabia escrever. Uma coisa que fez muita diferença. Não tinha um português muito bom de escrita. E aí eu comecei a notar que fazia mais sentido para mim ser um programador. E meu pai, ele é programador antigo, então assim, ele me incentivou muito. Eu lembro de um dia que ele levou um computador lá para casa para eu começar a fazer manutenção no computador. Essa é uma parte que eu não gostei muito. Inclusive, hardware, manutenção, eu nunca gostei muito. Eu entrei para trabalhar dando suporte em laboratório, num grupo de faculdades. Depois eu fui para dar suporte helpdesk padrão de grandes empresas. E lá do helpdesk eu virei desenvolvedor e desde lá eu estou trabalhando com desenvolvimento. E isso que você falou é muito verdade, Chagas. Eu fiz um técnico também, não em informática industrial, mas em informática gerencial. E acredito que não deva mudar tanta coisa. Mas nesse curso, o que eu aprendi é a base do meu dia a dia ainda. Alimenta muito do que eu faço. Bom demais. Eu acho que contamos aqui um pouquinho sobre como foi nosso início, né? E seguindo nessa linha, quando vocês começaram a trabalhar com desenvolvimento de software, o que foi mais difícil? O que foi que chegou e você pensou assim, nossa, será que essa área é realmente para mim? Não é? E testou aí a nossa força de vontade. Quando eu estava como helpdesk, quando dava um problema, assim, eu mexia com algumas consultas, conseguia fazer algum ajuste em banco, mas quando dava um problema muito complexo, eu tinha para quem recorrer, que era subir o chamado para o time de desenvolvimento. Então isso sempre foi um alento, ter assim, uma outra camada de pessoas para resolver. E quando eu virei desenvolvedor, não tinha mais essa outra camada. E isso me assustou muito no início, a não existência de mas é isso que eu escrevo, é o que está lá e não tem mais um meio de caminho. Então, eu tinha muito medo de mexer nas coisas mesmo, assim, porque a gente mexia muito direto em produção e sempre me amedrontava muito. Essas foram barreiras que eu encontrei. Eu acho que uma coisa que me assustou quando eu comecei a trabalhar com computação, porque eu passei muito tempo estudando antes de começar a desenvolver de fato, né, antes de ter uma carreira profissional. Mas mesmo assim, quando eu comecei, eu vi que tinha um mundo de conhecimento que eu não tinha. E quando aquela realização de que tem muita coisa ainda para aprender, ao mesmo tempo dá aquele desespero, né? Será que eu já deveria saber isso tudo? Será que eles esperam que eu chegue aqui e já sei resolver todos esses problemas? Realmente é uma coisa que assusta. Tem muita coisa para aprender, tem muito pouco tempo e já tem coisa para fazer. Mas, na realidade, eu descobri que, na verdade, realmente é um processo. Você vai começar, você vai ter dificuldade, vai ter uma pessoa ali para te ajudar, para te guiar nesse caminho e você vai aprendendo aos poucos. Mas, assim, continua sempre tendo uma infinidade de assuntos que você não vai dominar. Eu acho que é um dos pontos principais da nossa área, é o tanto de informação que tem e o tanto que a gente precisa estudar para se aprofundar mais no cada um dos temas. E o problema é que a gente vai sempre se comparar com a pessoa que é melhor naquilo, né? Aí você pensa em front-end, vai comparar com o cara que é o bom do front-end, por exemplo, na DTI aqui. Tem uma série de referências. Aí você vai falar de DevOps, vai comparar com o bom do DevOps. E você acha que tem que ser o bom em todas essas pontas, né? E às vezes a gente nunca se valoriza, né? Eu lembro muito do meu primeiro emprego, era front-end Delphi, back-end em C. E eu tava tipo assim... Pô, delícia. Eu ficava muito assim, gente, C, eu só fiz o meu TP de lista encadeada. E como é que eu vou trabalhar aqui? Eu tinha muito medo de mexer no código em C, era um servidor. E tinha